prática, que é a montagem de um cenário e iluminação, beleza? É, Primeiramente, eu vou para a parte chata desse treinamento, que é apresentar alguns conceitos para vocês, e logo em seguida a gente vai fazer na prática aqui, pegando alguns materiais, nós vamos montar esse cenário que está aqui atrás de mim, tá bom? Então, hoje nós vamos falar de três pontos cruciais na gravação de vídeo para melhorar aí a qualidade para vocês, que é o seguinte, é preparar um cenário, nós vamos passar pela captura de áudio e nós também vamos passar por iluminação, que são aí o tripé para você fazer uma boa captação de vídeo com uma qualidade muito boa, tá bom? Avançando aqui no nosso slide. Primeiro ponto, nós vamos conversar é sobre cenário, pessoal. Qual é a importância do cenário? O cenário ele conta a história. Então, quando a gente vai pensar na criação de um vídeo, a gente precisa pensar no cenário que a gente vai colocar. Como vocês podem ver aqui, ó, o meu cenário aqui atrás, ele é um cenário que ele é preparado dentro do meu escritório aqui. Então, eu pensei dentro do meu escritório colocar algumas coisas que contam um pouco da minha história. Então, você pode ver ali atrás, eu tenho um joguinho, tem uma máquina de escrever ali também, tem uns instrumentos aqui atrás, tem uns livros. Então, o cenário aqui ele conta um pouco da história. Lá em cima também tem umas coisinhas, uma cumbuquinha que minha esposa conseguiu lá no Xingu. Então, o cenário ele conta um pouco da história que o cara é uma história de vida, né? Um pouquinho do que eu gosto de fazer, do que eu gosto de ler, sobre experiências passadas. Então, o cenário ele tem essa importância. E nós, como profissionais aí, que precisamos gravar vídeo e transmitir uma informação, é necessário que a gente pense no cenário também, pensar no que nós queremos colocar para transmitir a informação que nós queremos fazer. Então, se o seu escritório, se o seu consultório, ele já é preparado aí para você fazer vídeos, excelente. Se ele já conta a história aí do seu escritório, do seu consultório, ótimo, excelente. Mas pense na composição do que você coloca nele. Se você está falando, por exemplo, vamos colocar aqui no caso de estética, se você está falando sobre bioestimulador de colágeno, não faz sentido lá atrás de você ter um monte de caixa de botox, entendeu? O cenário ele faz parte da composição da narrativa. Então, se você vai fazer alguma coisa, falar sobre um assunto, faça com que o cenário converse com aquilo que você está falando, tudo bem? Falando um pouco aqui sobre a teoria de iluminação, nós vamos falar sobre três pontos de iluminação, tá, gente? Vocês podem ver que a minha iluminação não tá legal. A verdade é essa. Eu tô com a luz que tá vindo aqui da janela bem fraquinha. Lá no fundo tá tudo borrado. Eu tô com a câmera da webcam do próprio computador aqui. Então, nesse momento, a gente percebe que a luz é extremamente importante. E passando sobre essa questão de luz, existem três tipos de iluminação que você pode utilizar para melhorar a qualidade da tua imagem. Sabe qual é o detalhe importante? A maioria das pessoas, quando vai fazer um vídeo, o que é que elas fazem? Elas ligam a luz do escritório aqui, aí elas botam uma luz do lado, botam uma luz na frente, um ring light, né? Todo mundo gosta muito do ring light. Coloca o ring light na frente, bota a luz aqui, luz em cima, o cenário fica totalmente iluminado. E isso não é bom. Eu já preciso quebrar isso para vocês sobre essa questão da iluminação, porque esse tipo de iluminação, ele não é bom. Por que que ele não é bom? A luz ela precisa ser focada. Então ela precisa estar iluminando um objeto específico, no caso quem está falando. Então para isso existem três tipos de iluminação, tá bom? A primeira é a iluminação chave, que é a iluminação que vai bem aqui na sua frente ou um pouquinho deslocada para o lado. Depende muito do tipo de iluminação que você utiliza, tá bom? Nós vamos ter a iluminação de preenchimento, que é uma iluminação que fica atrás do objeto lá, dando destaque para alguma coisa lá no fundo. E nós vamos ter a iluminação de recorte, que normalmente é a iluminação que vem aqui por cima, para poder fazer esse recorte entre
A iluminação frontal aqui, a iluminação chave, que está iluminando a pessoa que está falando, e vai fazer esse corte com a iluminação lá de trás. Então, para composição de um cenário, você não precisa de luzes de um estúdio de televisão que tem aquele painelzão gigantesco de luz na sua frente. Ali é uma iluminação totalmente diferente da iluminação que a gente faz. O que a gente precisa é pelo menos de 3 pontos de iluminação aqui, tá bom? E eu gostaria de deixar à disposição de vocês o chat. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre algum ponto, deixa aqui no chat que assim que eu terminar essa parte de apresentação teórica, eu já respondo com vocês, tá bom? Passando aqui, a gente vai falar sobre o terceiro ponto importante: som. Gente, vocês já perceberam que às vezes a gente faz um vídeo excelente, mas parece que falta alguma coisa? Essa alguma coisa que falta normalmente é som. É uma área que muitas pessoas não trabalham perfeitamente e que isso gera um impacto gigantesco em aspectos de comunicação, tanto nas suas redes sociais quanto nos seus anúncios. Existe um conceito, um termozinho dentro dos anúncios, chama CTR, que mede a qualidade do seu anúncio. E ele, como é que se mede a qualidade? É a quantidade de pessoas que vêm para a quantidade de pessoas que realizam a ação que você tem. O som, quando ele não é trabalhado, gerando essa imersão para o espectador, ele não gera para a gente o ponto importante de gerar essa imersão e ali aumentar a nossa taxa de CTR. Então, o som hoje eu vejo muito, é a parte que as pessoas mais pecam dentro dessa construção de vídeo. Então você pode ter o cenário lindão, você pode ter uma luz maravilhosa, mas se você não tiver um som perfeito, esse som vai impactar sim a qualidade do seu vídeo. E eu vou mostrar já já para vocês um exemplo do que é ter uma luz boa, uma captação de vídeo muito boa, um cenário bonito e o som tá horrível, e a gente vai comparar os dois, tá bom? Outra coisa, som estabelece a atmosfera do vídeo. Então, muito mais do que a captação do seu microfone aqui, como o seu microfone está sendo trabalhado, a trilha sonora também é extremamente importante, tá bom? Então, para isso, a gente tem um gravíssimo problema, que, por exemplo, a gente utiliza a biblioteca muito do Instagram, biblioteca de áudios do Instagram. Só que isso, para anúncio, vocês sabem que não é possível ali fazer o turbinar ou fazer as visitas ao perfil com imagem, vídeos de outras pessoas, sons de outras pessoas, desculpa aí, gente, sons de outras pessoas. Por quê? Direitos autorais. Então, existem algumas ferramentas, alguns sites que permitem com que você pegue boas músicas gratuitas sem direitos autorais. E eu vou mostrar também um exemplo para vocês de como a música impacta nesse tipo de vídeo, tá bom? Som transmite emoção, é óbvio, é claro, e ele melhora a compreensão daquilo que você está falando, tá bom? Então, esse dos 3 pontos que a gente vai trabalhar aqui hoje, esses 3 pontos, eu destacaria deles o som. Você precisa ter uma boa captação de áudio no seu vídeo. Falando sobre tipos de microfone, já que a gente está falando sobre som, existem 3 tipos de microfone e eu vou mostrar esses 3 tipos para você, tá bom? Para começar, microfone condensador, o famoso microfone de estúdio, que é bem esse aqui, ó. É uma versão mais simplificada, mas esse é o microfone de estúdio. Qual a principal função desse tipo de microfone? Filtrar a sua voz. O microfone condensador, ele filtra a sua voz. Diferente do microfone dinâmico, que é aquele microfone de palco, igualzinho esse aqui. Esse microfone, ele tem por tendência jogar a sua voz, expandir a sua voz. Então, qual a diferença entre esses dois microfones especificamente aqui? Vou mostrar para vocês como é que é a composição dele por dentro, tá? Será que eu vou conseguir abrir esse aqui? Esse aqui eu acho que eu não vou conseguir abrir. Mas beleza. Esse microfone, ele tem uma característica aqui por dentro que ele tem uma rodinha onde ele faz essa captação de áudio
para dentro, tá bom? Então, esse microfone aqui, ele é o ideal para ambientes fechados, ele é o ideal para momentos que você precisa captar num local totalmente em silêncio. Ele precisa de alguns periféricos, que é uma interface de áudio. Sem a interface de áudio, ele não funciona bem. Então, ele vai precisar de periféricos para funcionar. Mas esse microfone aqui, ele tira a necessidade de você ter algo colado, você precisar segurar alguma coisa. Você pode botar ele em um ponto, continuar falando tranquilamente, que ele vai funcionar. Só que dependendo da forma com que você capta o som, esse som aqui vai captar o barulho do grilo que está passando lá do outro lado da rua. Então, esse microfone, por ele ser filtrado, ele capta em longas distâncias e ele capta todo e qualquer tipo de ruído. Por isso que estúdios são preparados para utilizar microfones de alta qualidade como esse daqui, tá bom? Já no caso do microfone dinâmico, o microfone dinâmico ele é preparado de uma forma diferente. Ele tem uma captação frontal, apresentar aqui para você ver. Ele tem uma captação frontal e essa captação ele pega só o que está aqui, só que ele expande bastante o som. Ele precisa de periférico, com certeza, você vai precisar de um cabinho, uma mesa de som também para poder emitir esse som. E aí, nós temos o microfone mais utilizados para gravação de vídeo hoje no mercado, que são os microfones de lapela, que são esses microfones pequenininhos aqui. Esses microfones, eles são aqueles microfones, você coloca ele aqui, por isso o nome de lapela, né? Então, você consegue fazer a captação do áudio muito boa, com altíssima qualidade, muito perto de um microfone condensador, e que você consegue ali aumentar muito e muito a qualidade do vídeo. Eu vou mostrar isso para vocês também, tá bom? Sumiu meu negocinho aqui, mas vamos lá. Seguindo aqui. Vou dar três dicas extremamente importantes dentro do que a gente conversou até então. Primeira coisa, escolher equipamento. Gente, eu trouxe a indicação de que, se for possível, que você invista em uma câmera e em lentes de qualidade para capturar a sua imagem, se for possível. Câmeras como essa daqui, existem dois tipos de câmera no mercado hoje, que são as câmeras DSLR e nós temos as câmeras mirrorless. No caso dessa daqui é uma câmera mirrorless que ela entrega muito mais qualidade do que uma DSLR. Mas não necessariamente você precisa ter uma câmera. Hoje nós temos smartphones que entregam uma qualidade altíssima de imagem e que você tem ele hoje para trabalhar para várias coisas. Então, se você está em um momento que você quer investir em ter mais qualidade na captação de seus vídeos, eu indico sim que você tenha uma câmera profissional, tá bom? Mas se você não pode nesse momento investir nesse tipo de material, nós vamos fazer hoje aqui algum tipo de situação para que você consiga gravar muito bem com o seu celular, porque não é na qualidade do material, não é no valor do material que você capta o vídeo, mas é na composição de cenário, é na composição de luz e no som que você já vai conseguir fazer uma transformação gigantesca nos seus vídeos, tá bom? Passando por outro ponto importante também, utilizar tripé. Gente, cara, é legal demais você gravar assim dinâmico, pegar o celular, ficar movimentando de um lado para o outro, mas existem situações que não é possível. Então, para isso, eu indico que você tenha assim um tripé. Um tripé como esse aqui, ó. Não sei se vou conseguir mostrar direitinho para vocês. Esse é um tripé muito, muito, muito bom. Ele é preparado para você utilizar ele tanto no seu celular quanto na sua câmera, caso você já tenha, tá? E esse tripé aqui, ele pode ser utilizado de várias formas, em vários cenários, em várias situações, e não é um negócio caro, de altíssima qualidade, tá bom? Tripé ajuda muito a aumentar a qualidade da captação dos seus vídeos, tá bom? E outra coisa que eu volto a frisar aqui, iluminação. Tem que ter muito cuidado com iluminação para criar a atmosfera dos vídeos e destacar os detalhes do seu vídeo se você trabalhar ele de forma correta, tá bom? Para falar de kit básico, um kit básico, você falar assim, Gleitson, cara, o que que eu preciso para aumentar a qualidade dos meus vídeos dentro disso que você já falou? Primeira coisa, são tripés. Você precisa ter um tripé para sua iluminação, tripézinho dessa forma aqui.
Outra coisa, luz. Qual tipo de luz que você indica para começar? Existem esses bastões de luz aqui, ó. Esses bastões de luz, eles são LED e eles são RGB, ou seja, você consegue captar pelo menos 16 milhões de cores com esse bastãozinho aqui, tá bom? E isso já vai aumentar muito, muito, muito a qualidade dos seus vídeos. E outra coisa, como eu falei, o tripé para a câmera ou para o celular e o microfone de lapela, esse microfonezinho que eu estou bem aqui, tudo testado, já testei todos eles. Eu já tive experiência de trabalhar com materiais caríssimos, materiais aí de pelo menos uns 30 mil reais, uns 50 mil, já manipulei material de uns 50 mil reais, como tive a oportunidade de manipular os mais baratos e os intermediários. E eu posso dizer para vocês, para começar, esses quatro materiais aqui, esses quatro cavaleirinhos aqui, já vão te ajudar muito a melhorar a qualidade. Você que está aqui na nossa reunião, eu quero te perguntar uma coisa. Eu separei uma lista de materiais de kit básico. Se você quer ter acesso a essa lista aí, você deixa aqui no chat aqui para mim, eu quero que eu vou mandar para você, tá bom? Agora, gente, é a hora da parte legal do treinamento. Ao invés da gente ficar aqui só no blá blá blá, falando das coisas, a gente vai botar a mão na massa para construir isso daqui, tá bom? Então, primeiramente, já mostrei para vocês alguns materiais. O que que a gente vai usar aqui? Nós vamos usar esses dois bastões de luz, beleza? Um para fazer o frontal e outro eu vou iluminar lá atrás. Não tem um bastão aqui para poder fazer a luz de corte, mas já é suficiente para mostrar para vocês um pouco aqui. Outra coisa que nós vamos usar, esse tripé aqui para segurar a câmera. Outra coisa que nós vamos usar vai ser o tripé para segurar das iluminações. Nós vamos usar o microfone de lapela. E para essa experiência aqui em específico, eu quero mostrar para vocês como fica para a gente fazer a iluminação e também fazer a captação de um vídeo através da câmera, tá bom? Então, vou mostrar para vocês como é que a gente faz essa montagem de cenário. Para isso, eu vou levantar aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa, vou ligar a luzinha aqui. Deixa eu ver se é a luz certa. Olha, ó, já escolhi até uma cor aqui da Heads Up, tá bom? Então, um roxinho aqui, nós vamos botar ele lá atrás. Eu vou mostrar para vocês como é que fica no cenário, tá bom? Podem ver aqui, ó, luzinha. Coisa importante, como ela é uma luz de iluminação, para o cenário, nós não deixamos a luz virada dessa forma aqui. Isso daqui vai atrapalhar um pouco na hora de você captar o vídeo. Você não vai conseguir pegar ali as nuances certas do personagem que está na frente, tá bom? Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos botar essa luz no cenário virado para cá, beleza? Vou fazer o seguinte, vou botar o tripé só para mostrar para vocês, pelo amor de Deus, gente. Não pode aparecer o tripé na gravação do vídeo, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó, coloquei o tripézinho aqui, vou levantar ele, nós vamos botar esse tripé aqui atrás. Vou tentar não fazer esse tripé aparecer em mim, tá? Vou iluminar os livros aqui, tá bom? Ponto importante, vocês podem ver que está vazando muita luz aqui do meu cenário. Então, o que que a gente vai fazer? A luz ela precisa ser focada, ela não pode ser uma luz dominante. Eu vou tentar eliminar o máximo possível de luz para que aquele efeito lá de trás já comece a aparecer. Você pode ver que eu estou aqui, ó, ele já me dá um corte, mesmo com pouca luz. Mas ele já me dá um corte e um destaque lá no fundo. Mas eu vou tentar eliminar o máximo de luz possível que está entrando aqui no escritório agora, tá bom? Ó, eu eliminei o máximo de luz que tem aqui no escritório. Você já pode ver que já deu um destaque lá atrás. Eu coloquei uma cor azulzinha ali, mas se você quiser colocar uma cor branca só para dar um destaque, o importante é que você entenda que o cenário tem que estar destacado e você tem que estar destacado, tá bom? Que você já pode ver que eu já estou um pouquinho destacado, porque ainda está entrando um pouquinho de luz aqui no quarto, mas você já pode ver que o cenário já está bem destacado. Agora, eu vou sentar aqui na cadeira e eu vou ligar a luz, eu vou
arrumar essa luz aqui que vai ficar em mim aqui, tá bom? Então, vamos lá. Vou ligar a luz aqui. Vou dar uma segurada aqui um pouquinho, só para poder a lente do computador pegar. Que você já percebe que a luz está muito forte. Vamos dar uma diminuída nessa luz aqui. Diminui a luz. O bom desses aparelhos é que a luz ela não é fixa, então você pode controlar temperatura, você controla a intensidade dessa luz. E aí eu vou dar outra dica de profundidade aqui para vocês nesse momento, tá bom? Você pode ver que à medida que eu mexer a luz, a profundidade do meu rosto vai mudar. Ó, você pode ver, ó. Aqui é o que a gente chama de luz flat. O que que é a luz flat? Ela está pegando diretamente no meu rosto. Isso não é bom. E aqui que é uma das falhas de quando a gente utiliza o ring light, por exemplo. O ring light ele faz uma luz flat, ele joga muita luz no rosto da gente. Então, o ideal, se você trabalha com ring light, não elimine o ring light, é uma boa iluminação se você já tem, tá? Então, o que que você vai fazer? Só bota um pouquinho de lado para poder gerar uma certa profundidade no seu rosto. Porque senão você fica com o rosto muito iluminado e perde as expressões que você tem. Eu vou parar de compartilhar aqui para eu ver como é que está a minha tela, mais ou menos. Minha lente do computador não é das melhores, mas isso daqui foi de propósito para mostrar para vocês como é que vai ficar quando a gente botar uma lente boa, tá bom? Então, você pode ver, ó, que à medida que eu mexo, isso aumenta a profundidade do meu rosto, mostra a expressão, e a expressão ela deixa mais humanizado. Então, eu vou deixar essa luz um pouco mais para cá. O meu fundo está muito destacado. Está muito destacado. E isso é normal que aconteça do momento que você está montando o cenário, alguma outra coisa, você perceba que você percebe alguma coisa de luz que você precisa arrumar. Então, eu vou voltar lá para aquele cenário lá para a gente arrumar ele, tá bom? Vamos fazer aqui, ó. Para poder dar um destaque maior no cenário, da forma que eu quero e eliminar as luzes lá de trás, eu vou trazer essa luz um pouquinho mais para frente. Gente, como eu estou mostrando para vocês aqui, a gente normalmente faz captação de vídeo na vertical. Então, não deixa aparecer isso daqui. Isso daqui é só para mostrar para vocês de exemplo, tá bom? Então, o que que eu faço? Fiz aqui, ó. Eu trouxe um pouquinho mais para trás. E aqui é de propósito que as coisas dê errado, tá? Que é para mostrar para vocês como é que funciona na prática. Então você já pode ver, ó, já deixou de ter aquele destaque muito fortão lá atrás, mas eu consegui trazer um destaque aqui no fundo. Eu estou destacado do fundo. Tá um recorte aqui, apesar da minha lente do computador ser horrível. Então eu já consegui trazer um recorte aqui. Eu vou tirar só um pouquinho mais da luz que eu tenho que está me iluminando e eu vou falar para vocês, está bem lateralizada. Ela está bem do meu lado mesmo, tá bom? E agora, o que que a gente vai fazer? Chegamos nesse ponto aqui. Nós vamos, primeiramente, conectar a câmera, tá bom? E eu vou fazer essa troca. Eu vou fechar minha câmera aqui rapidinho para eu poder fazer essa troca de câmera, tá bom? Vou voltar minha câmera para mostrar uma coisa bem importante para vocês aqui, ó. Como eu vou fazer essa. Vou utilizar o tripé, tá? Então eu prendi o tripé aqui para vocês verem. Esse tripé é muito bom porque ele tem a vantagem de você deixar a câmera tanto aqui na parte horizontal, que aí se você fizer YouTube, muito bom, gravar dessa forma, ou na vertical, dessa forma aqui, ó.
Então, esse é um tripé 360 graus. Ele permite com que você deixe a câmera também aqui na vertical, ou você coloque na diagonal, o que for melhor para você, tá bom? No nosso caso, eu vou deixar ela aqui na horizontal. Não vou cuidar de enquadramento agora, nesse momento, porque isso daí é tema para outro vídeo, para você participar aqui de outro treinamento. Nós vamos falar sobre enquadramento. Hoje a gente vai falar sobre esses três pontos, tá? Mas eu quero mostrar para vocês aqui como é que fica utilizando câmera. Eu sou um cara bem alto, tenho quase 1,90 m, eu vou precisar colocar esse tripé aqui bem mais alto. Arrumando aqui, agora sim, vou dar uma desligada aqui só para eu poder trocar a câmera. O problema que eu tô com a câmera, diferença de câmera para o computador, lente pega muito aqui. Só que câmera tem algumas coisas, né, que a gente precisa se atentar. O que que a câmera tem aqui que é diferente? Foco. Vou aproximar minha mão aqui, deixa eu dar o foco. Tudo na câmera vai ser diferente. E aqui eu consigo também trabalhar a questão de ISO. Olha só, gente, a diferença, hein? Olha como o cenário já está diferente. Um bom equipamento. E agora vamos ver como é que o Gzão vai ficar na imagem. E aí, mudou bastante? O que que você acha? Deu uma melhorada? Tá sem luz aqui, né? Vou virar a luz para cá um pouquinho. E aí, já deu uma melhorada aí para você? Não tá perfeito, né? Vamos dar uma arrumada nesse negócio aqui para a gente conseguir chegar um pouquinho mais na perfeição. Beleza? Deixa eu ajustar o foco da câmera. Então, show de bola. O que que a gente fez aqui, ó? Composição de cenário, iluminação fez o corte. Vocês podem perceber uma coisa bem importante aqui nesse local, tá? Tô olhando para cá porque o computador tá para cá e a minha câmera agora tá aqui, tá? O que que tá vendo aqui, ó? Você tá vendo que tá pegando um azul em mim? Se você estiver trabalhando apenas com duas luzes, não é bom que você deixe fazer isso, porque não fica uma imagem tão atrativa. Então, o que que eu vou fazer? Como eu estou perto aqui, ó, já pode ver que no formato da nossa imagem aqui já sumiu o tripé, e isso é o ideal. A gente vai afastar ele. Vamos afastar ele lá para trás para tentar pegar o mínimo possível dessa luz azul. Essa luz do fundo, que ilumina o fundo, ela não é boa para que você deixe ela pegando em você, tá bom? Então, vamos trabalhar isso daqui até ficar bom. Ó, melhorou? Dá uma ajustada aqui. Boa. Conseguimos chegar aqui num ponto mais ou menos do que a gente precisa, tá? O que eu preciso é que você entenda esses conceitos de utilizar aqui uma luz que está lateralizada. Gente, olha a diferença. Eu vou botar uma luz agora flat, tá? Só para você ver. Tentar colocar uma luz mais em cima. Você vê que como o jeito que o meu rosto brilha, o jeito que eu perdi um pouco das minhas expressões, isso daqui me deixa mais robótico, porque a luz está muito, muito, muito perto. Luz, a questão da luz ela é o seguinte: quanto mais luz, mais informação se perde. Então é muito importante a gente trabalhar a questão da luz. Então, vou deixar um pouquinho mais lateralizado aqui para poder dar expressão aqui para o Gesão, tá bom? Vamos para o terceiro ponto agora para a gente poder encerrar essa parte, que é o seguinte: microfone, tá? Microfone.
Os meus testes, pelos meus testes, esse microfone ele funciona bem no computador, mas ele não funciona na totalidade, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu só quero mostrar para vocês que vocês estão vendo que tem um eco na sala, tem um eco aqui no escritório. Então, o que que eu quero mostrar para vocês? Que eu vou botar o microfone e esse eco já vai diminuir. Como ele não funciona na totalidade no computador, vocês vão ver que o áudio vai ficar um pouquinho mais baixinho. Mas eu vou mostrar para vocês, logo em seguida, dois exemplos de que eu não utilizei o microfone e que eu utilizei o microfone, esse mesmo microfone aqui, e a diferença que deu no áudio, tá bom? Então, você pode ficar tranquilo que se você optar por comprar um tipo de microfone desse, e por que que eu indico microfones com fio e não microfones sem fio? Primeiramente, você já viu aqueles microfones que todo mundo usa aí na internet, os microfonezinhos que ficam uma bolachona aqui, né? Aquele microfone é um microfone sem fio, só que ele não é Bluetooth, ele é através de uma tecnologia de UHF. E o UHF são as ondas de rádio. E ondas de rádio, elas têm muita interferência. Então você pode perceber que ele faz uns chiados esquisitos de vez em quando, fica passando sinal pela frente do microfone. E, gente, eu já manipulei microfones de R$ 5.000 que eles tinham tecnologia UHF. Eu vou falar para vocês, eu trabalhava num prédio onde tinha muita antena de rádio e esse microfone dava muito trabalho. Pegava muita sinal de rádio através dele. Então, por que que eu indico esse microfone aqui? Porque ele não tem esse tipo de problema. Esse microfone aqui, ele não vai dar esse problema para você. O problema dele é uma ferramenta muito barata, entrega muito bem, e o problema dele é que... Qual é o problema dele? O problema dele é que ele é muito sensível, então você tem que cuidar muito bem para que ele não desgaste essa partezinha aqui, que é o microfone em si. E esse cabinho aqui, se não tiver muito cuidado com ele, ele também rompe com facilidade, tá bom? Então é um microfone que entrega muito, mas você precisa ter muito cuidado com ele. Agora eu vou ligar ele aqui no meu computador, tá? Só para mostrar para vocês, como eu disse, ele não vai ser o exemplo 100%, 100% eu vou mostrar para você no vídeo que eu gravei, tá? Agora eu vou precisar da interação de vocês aí. E eu preciso que vocês me respondam no chat se qualidade do som mudou ou a qualidade do som está igual. Me ajudem aí para ver se eu não estou fazendo o teste errado. Vamos ver se alguém me ajuda. E aí, pessoal, como é que tá para vocês aí a qualidade do som? Oi, eu não achei o chat. Posso responder por áudio mesmo? Pode sim. O áudio melhorou bastante mesmo depois que você colocou aí a lapela. Boa, excelente, ótimo. Então, vamos saber que o teste aqui deu certo do microfone. Como eu percebi, como eu disse anteriormente, os testes que eu fiz com ele no computador, ele não ficou 100%. Então, o que é que eu vou fazer agora aqui? Como a câmera está exatamente na frente do computador, eu vou trocar a câmera para eu poder acessar meu computador com mais facilidade. Não, na verdade, esquece. Vou conseguir acessar aqui para mostrar para vocês alguns exemplos de vídeo, tá bom? Vou compartilhar aqui a tela. Vamos lá. Primeiro eu vou mostrar para vocês a diferença e a importância de ter áudio. Vocês vão ver que a imagem está maravilhosa. Eu gravei exatamente nesse mesmo lugar. E aí eu vou mostrar para vocês um exemplo de vídeo sem áudio. Vamos perceber aí como tá a qualidade como está a qualidade de vídeo e como está a qualidade de áudio. Agora vou mostrar para vocês como fica a qualidade de um vídeo com o microfone
com o cenário montado e com a iluminação também. E aí, gente? O que que vocês acharam aí? Deu para notar a diferença quando você tem o microfone e quando não tem? Quem quer abrir o áudio e me responder aqui? Cri, 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 cri. Eu sim. Boa, obrigado. Então, Né? gente, o que que nós podemos fazer aqui para a gente encerrar o nosso encontro de hoje? Vou voltar a falar sobre aquilo que a gente comentou muito aqui. Vou até me afastar um pouco aqui, né, para aproveitar essa câmera agora. O que que a gente pode tentar trabalhar a partir de então para melhorar a qualidade dos seus vídeos? Gente, Gleidson, não consigo trabalhar tudo ao mesmo tempo. Foque pelo menos lá em iluminação. Gleidson, cara, não deu para fazer iluminação. Foque em deixar um áudio bom. Escolhe um e deixa ele perfeito. Se deixou perfeito, vai para o próximo passo. Deixou o segundo passo perfeito, vai para o terceiro passo. Vou te dar uma receita para você já começar a trabalhar sem você até precisar botar a mão no bolso para mexer com nada disso. Faz o cenário. Mexe no cenário. Quando você for contar a história sobre um procedimento, faça com que o trabalho de cenário já seja com alguma coisa desse procedimento, tá bom? E aí depois você acrescenta áudio, depois você acrescenta iluminação, e aí você vai ver que vai melhorar muito a qualidade dos seus vídeos. Esse daqui é o primeiro workshop que nós vamos fazer para te ajudar a melhorar a qualidade dos seus vídeos, melhorar a qualidade dos teus anúncios, e você vai ver que você vai ter muito mais resultado quando você aplicar essas técnicas que nós vamos trazer, tá bom? Nós ainda vamos falar em outros workshops daqui para frente, nós vamos falar sobre enquadramento, que nós não falamos aqui, que também é extremamente importante. Nós vamos falar também sobre roteiro, nós vamos falar sobre técnicas de vídeo que você pode aplicar, movimentação de câmera, o que que a gente pode fazer para construir um vídeo de maior qualidade. Então eu espero vocês no próximo treinamento. Damn.